A paz do Senhor para os irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Querido, que Deus possa abençoar. Quero aqui nesta noite compartilhar com os irmãos nesse culto de ensinamento alguns versículos da palavra de Deus, querido, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 diante, que diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, quero eu entrar na tua presença nesta noite, Deus, e pedir ao Senhor a tua infinita misericórdia. Senhor, nada sou, tenho, peço. Me perdoa, Deus, de todos os meus pecados. Quero pedir a direção do teu Espírito, Senhor, para que eu possa ministrar essa palavra para a tua igreja. Muito obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Seja o Senhor comigo nesses minutos, Senhor, que iremos ministrar a tua palavra. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toma a direção dessa mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus aqui, ela nos fala. Jesus, ele faz aqui ele conta uma parábola, e ele faz uma alegoria a respeito, descrevendo como a videira é verdadeira, E Jesus ensina aqui, querido, que aqueles que se tornaram os seus discípulos, o que nós entendemos? Aqueles que se tornaram servos do Senhor, aqui, como os ramos, ao permanecer ligado nele, que é Jesus, e como a fonte da vida, a vida fala de Jesus também, frutifica. Deus, ele é o lavrador. Então, o que nós entendemos aqui? Jesus, ele faz essa alegoria e conta essa parábola, que todo aquele que está em Jesus só pode ter vida se for através do seu arrependimento. Você vê que Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo que ele era a videira. A videira é uma espécie de uva, um plantio que tinha em Judá, E ali, querido, ali era tratado, cuidado, preparado para que viesse dar bastante cacho de uva naquela época. E Jesus ele faz essa alegoria aqui, que para nós termos aqui uma vida de bênção, uma vida de fruto, uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida de comunhão com Ele, nós temos que estar na videira, Então, o que nós entendemos aqui? Que Jesus fala de duas categorias aqui de vara. A vara infrutífera e a vara frutífera. As varas que cessam de dar fruto são as que já não têm em si a vida que provém da fé e da fé perseverante em Cristo e do amor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Aquelas pessoas, aqueles que já não têm mais aquela comunhão com o Senhor. E a Bíblia, ela traz aqui para a gente, querido, uma condenação. Uma condenação. O texto que nós podemos aqui aprender aqui, ela é a vara que o Pai tira. Essa vara, quando Jesus disse aqui, no versículo, vós estáis limpos pela palavra, Jesus diz assim no versículo 1, vamos lá, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, e toda vara que em mim não dá fruto, tira. Esse tirar aqui são aqueles que dizem ser servo do Senhor, mas as suas atitudes, ela não é contida conforme a palavra de Deus. E para essas pessoas, a palavra de Deus, ela
ela tem uma sentença. São aquelas pessoas que é infrutífica. E qual são as sentenças dessas pessoas? Nós vamos estudar hoje a vara frutífica e a vara infrutífica, né? Então, o que nós estamos falando hoje? As pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas ainda não tem um compromisso com o Senhor, ainda não tem uma vida de dignidade. E a palavra de Deus, ela tem um juízo para essa pessoa. Qual são os juízos, pastor Márcio? O juízo, porque o fruto que Jesus quer de mim e o fruto que Jesus quer de você é que seja um fruto progressivo, não negativo. Um fruto, porque o crente em si, ele tem sempre tem que ter ali, querido, dando testemunho de vida, exemplo de vida. Então, para isso acontecer, eu tenho que estar em Jesus. A minha vida espiritual, ela só pode crescer, a minha caminhada, a minha luta pela fé, eu tenho que estar enxertado na videira, eu tenho que estar em Jesus. E por eu estar em Jesus, querido, eu tenho que procurar a mim abstermos de certas coisas, porque a palavra de Deus ela é lícita e verdadeira. Como é que eu posso dizer que eu estou na videira, mas os meus atos praticados não traz fruto bom? E para essas pessoas, querido, que diz que está na videira, diz que está enxertado na videira, né? Diz que é uma pessoa em Cristo Jesus, condiz, dá glória a Deus, pula para um lado, pula para o outro, mas os seus atos são atos negativos, querido. O que nós entendemos aqui nesta noite, querido? Entendemos aqui que tem dois tipos de fruto: o fruto positivo e o fruto negativo. E quais são os frutos negativos? Aquele que irá ter o juízo de Deus. Para aquelas pessoas que não dão um bom exemplo, para aquelas pessoas que continuam, tá dentro da casa de Deus, mas os seus atos são errados, as suas atitudes erradas, por qualquer motivo está arrumando problema com o irmão, por qualquer motivo está arrumando problema dentro da igreja, né? Por qualquer motivo anda dando um mau testemunho, um mau exemplo. Por isso que quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó, vós sois sal da terra e luz do mundo, Jesus estava dizendo assim, ó, vós tem que ter fruto de arrependimento. João Batista, quando aparece no capítulo 3 de Mateus, versículo 1, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, João Batista estava dizendo para aqueles fariseus, ó, eu não quero a posição de vocês. Porque aqueles fariseus, eles conheciam a lei, mas eles mesmos não praticavam a lei. Colocavam um jugo. São aquelas pessoas que se diz santo, que se diz crente em Cristo Jesus, mas o teu testemunho tem sido testemunho errado. Agora nós estamos vivendo um momento difícil. Agora nós vamos ver quem é crente e quem não é crente. Porque tem gente que dentro da igreja, eles são um santarrão. Fora da igreja, os frutos deles são mal, as atitudes deles são mal. E sabe o que a Bíblia fala para as pessoas, querido? Sabe o que a Bíblia nos diz? É o que fala lá em Mateus capítulo 13. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e o versículo 30. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molho para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Então, o que acontece? Jesus ele vai aqui, querida, aqui no dia da grande colheita, no dia da separação, essas pessoas que diz que está na videira e acha que está na videira, há uma justiça, há um juízo para a vida daquelas pessoas, porque os seus frutos têm sido mal, as suas atitudes têm sido mal. Porque a própria palavra de Deus diz, em Mateus 13, 49, o que a Bíblia diz em Mateus 13? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e se separarão os maus dentre os justos. Então ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus.
O próprio Jesus falou aqui no capítulo, né? No capítulo 15, no versículo 1, diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira. Deus é o lavrador. Aí ele diz assim no versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atirar e limpar. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais o quê? Fruto. Então, o que nós entendemos aqui, irmão? Tem que ter separação. Vai ter separação de Jesus. Para mim poder estar em Jesus, eu tenho que ter a mudança de atitude de vida. Para mim poder estar em Jesus, os meus frutos têm que ser bons, os meus pensamentos têm que ser bons, a minha comunhão com os irmãos, porque tem crente que está na igreja, mas se olhar para o rosto do irmão, diz, ó, não posso nem olhar para aquele irmão, não quero olhar para... Que fruto é esse, meu irmão? Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo agora é o momento de nós nos examinar e ver que tipo de fruto que tem produzido na minha vida. Se for um fruto, querido, infrutífico, aí sabe o que a Bíblia me ensina? Lá em Mateus, o próprio Mateus 24, aqui, o próprio Mateus 24, o que a Bíblia me ensina, Mateus 24, querido? Mateus 24 diz assim, ó. Vamos lá, Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, porque ninguém vos o quê? Engane. Aí diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Jesus está despertando aqui para aquelas pessoas que se dizem ser, mas não é. Diz ter fruto bom, mas não é. Irmão, todo crente em Cristo Jesus, os seus frutos têm que ser bons. Crente não pode ter fruto da carne, como diz aqui em Gálatas capítulo 5. É aqui em Gálatas capítulo 5, que são as obras da carne. Fruto mau são obra da carne. Que obra é essa, pastor Márcio? É essa daqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 23. Diz assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, coisas semelhantes a esta acerca das quais vos declaro. Já antes vos disse que os que cometem tal coisa não herdarão o quê? O reino do céu. O nome disso é o quê? Uma árvore infrutífica. Ela não tem fruto. É uma árvore que não produz fruto de arrependimento. É uma árvore ali, é uma pessoa que ela não está como uma convertida, ela está como uma convencida, está como uma religiosa. Não há arrependimento. E para essas pessoas, a gente tem isso no meio da gente, irmãos. A gente tem essas coisas no meio da gente. Uma certa vez eu estava conversando com uma irmã, onde eu dirigi uma congregação, a irmã virou para mim e falou, pastor, eu não suporto aquela irmã. Eu falei, minha irmã, que isso? Que negócio é esse? E hoje no meio da gente, irmão, há tanta desavença, há tanta confusão, há tantas pessoas tentando tomar cargo, tentando tomar posição dentro da igreja, há tanto isso, há tanto aquilo, e hoje aí, ó, o que nós estamos vivendo. É agora que nós vamos ver a verdadeira pessoa que tem fruto. Agora que nós vamos ver agora, querido, a pessoa que verdadeiramente tem um fruto positivo ou fruto negativo, né? Fruto de quê? De arrependimento. Fruto de conversão. Fruto verdadeiramente, sabe de quê? De transformação. Porque a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para essas pessoas que ainda não teve uma vida de transformação, os frutos são uma árvore infrutífica.
né? Sabe o que vai acontecer, querida? Sabe o que a Bíblia fala a respeito dessas pessoas? A Bíblia diz lá em 1 João, vamos lá em 1 João. 1 João, né? 1 João, os irmãos me perdoam, irmãos, o vídeo aqui tá ruim para me gravar, né? 1 João, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, o que a Bíblia diz, querido? Capítulo 3 e o versículo 7. A Bíblia diz assim, ó: filhinhos, ninguém vos engane, olha só, hein? Quem pratica justiça é justo. Ó, olha aí, fala de fruto. Assim como ele é justo. Fala de Jesus. Quem pratica justiça, quem dá fruto, quem anda na verdade. Todo crente em Cristo Jesus tem que andar na verdade, irmão. Por isso que a Bíblia diz, não amei o mundo nem que o mundo há. O crente em Cristo Jesus, ele tem que ter um caráter, não dois caráteres. Continuando aqui. Quem comete pecado, olha aqui, ó. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. E qual são a obra do diabo, querido? É a obra da carne. É a árvore infrutífica. Ela não produz fruto para o espírito. Ela produz fruto para o seu próprio eu, para os seus próprios desejos. E quais são esses frutos? É o que está aqui, ó. Uma das características da obra da carne aqui, que nós podemos aprender aqui, está aqui, ó, irmão. Primeiro, o termo mocheia, porneia, traduzido por um só português, prostituição. O que é prostituição, querido? É isso aqui, ó. Impureza. Prostituição é isso aqui, ó. O que é prostituição? Vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Deixa eu ver se eu achei aqui. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, diz. A árvore que não dá muito, a árvore que dá mau fruto. Ela não tem fruto. O fruto dela é um fruto parado, é um fruto morto. Não produz para o reino de Deus, produz sempre para aquilo que não é de Deus. Fruto morto é aquele que está fora da videira. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como a vez que abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem menos vos entristecis por ter sido dentre vós tirado, como cometeu a ação. Então, prostituição são um dos atos de má fruto. Prostituição é aquilo que eu não posso praticar. Por quê? Porque os meus frutos têm que ser bons. Outra característica aqui, que nós podemos aprender aqui. Nós podemos aqui, impureza. O que é impureza? É pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos de coração. Então isso são o quê? São árvores infrutíficas que não produz fruto de arrependimento e acha que está produzindo algo que agrada a Deus, e essas pessoas sempre se inclinam para a obra da carne. A Bíblia diz que as coisas de Deus é santa, é pura, é lícita. O crente em Cristo Jesus, ele tem que dar fruto progressivamente, e o fruto dele tem que ser positivo, não fruto do meu eu. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. No momento que eu estou na videira que é Cristo Jesus, tem que ter, sabe o quê? Nascimento de vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não nascer da carne e do vinho não pode ver o quê? Da água e do vinho não pode ver o reino do céu, irmão. Para ver reino do céu, eu tenho que estar na videira. Mas a videira tem que aceitar eu, não é da forma que eu quero. A videira aceita eu, que é Jesus. Primeiro ponto que tem que ter na minha vida: transformação, arrependimento, atitude de vida. Eu tenho que querer. Eu sempre falo que o céu, ele é tomado à força. Eu sempre falo que o céu é tomado à força. Eu tenho que ter desejo do céu. E ter desejo do céu, irmão, eu tenho que me abster. Eu tenho que me abstermos. Por quê, pastor?
Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Aí sabe o que a Bíblia diz? Vamos lá para João. 1 João. Irmãos, eu estou sendo rápido aqui, irmão, por causa do vídeo que não vai dar muito tempo. Eu estou trazendo uma palavra rápida de despertamento. Os irmãos, 1 João, vamos lá. 1 João escreveu, João aqui, capítulo 2. Olha o que ele diz. Ó, 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequei. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos lá. Diz aqui. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo todo mundo. Vamos lá, versículo 15. Vamos pular um pouquinho daqui para a gente poder correr aqui. Eu vos escrevi, porque já como conheceste aquele que desde o princípio, eu vos escrevi, jovem, porque sois forte. Aí, versículo 15. Não amei o mundo, e nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como posso eu dizer, irmão, que se eu sou uma ave, se eu estou na videira, se a minha atitude ela é infrutífica, não tem fruto. O fruto é praticado negativo. O fruto é praticado contrariando a palavra de Deus. Quando João escreve aqui, não amei o mundo, nem do que o mundo há, o que está dizendo aqui? Que nós não temos que ter prazer pelas coisas deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sabe o que é isso, querido? Quando eu deixo de amar o mundo, quando eu me abstenho deste mundo, o meu fruto diante do Senhor, eles são o quê? Produtivo, não negativo. Eu tenho feito o que a palavra de Deus manda. Estou crescendo na graça e no conhecimento do poder de Deus. E a Bíblia me ensina que quando eu vou para Mateus, capítulo 6, querido, o que a Bíblia me ensina? Mateus, capítulo 6. O que a Bíblia me dá como referência aqui para aqueles que, irmão, que não têm o fruto positivo, mas fruto negativo. Fruto negativo é aquela pessoa que está na igreja, é aquela pessoa que se diz ser um crente, mas continua praticando coisas que não deve, os seus atos são negativos diante da presença do Senhor, a sua vida não tem sido conforme a palavra de Deus, nunca cresce espiritualmente, está sempre assim. Ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, a minha vida está assim. Sabe por quê? Porque não houve arrependimento. Porque não houve arrependimento. Porque não houve uma posição diante de Deus. Irmão, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. O que é isso, pastor? É verdade. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Serve a Deus. Você vê a carta, escreveu a carta aos Apocalipse, a revelação de Apocalipse, as 7 cartas da igreja da Ásia, a cada igreja daquela ali tinha um questionamento que Jesus fez a cada igreja. Por quê? Porque tinha um pecado naquela igreja. Tinha um pecado. E teve uma igreja em que Jesus não disse, contra ti tem alguma coisa. Essa igreja Jesus elogiou. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora. Eu quero manter esse aqui. Por quê, irmão? Porque o crente em Cristo Jesus, ele tem que ter, sabe o quê? Fruto progressivo. A hora de eu e você fazer a diferença é agora. Estamos todos nós dentro de casa. O fruto da gente aparecer é agora. Tempo de período de tirar a palavra de Deus para ler. Oração, né? Fazermos culto, mostrar para os nossos familiares, porque ser crente dentro da igreja, irmão, vou dizer uma coisa para você, é fácil. A gente se torna mais santo, a gente se torna mais puro. Agora, ser crente dentro de casa é onde aparecem os frutos da gente. E para isso, irmão, para aparecer fruto, nós temos que estar na presença de Deus. Temos que estar na videira, que é Cristo Jesus. Aí sabe o que a minha Bíblia me ensina? Mateus capítulo 6 e versículo 9, eu já vou terminar, querido. Diz assim, ó. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito o quê? A tua vontade. Então quer dizer, os meus frutos, o fruto que eu tenho que ter aqui, irmão, se eu estou em Jesus, os frutos não tem que ser da minha vontade, tem que ser o quê? Da vontade do Senhor. Tudo que eu tenho que fazer na minha vida, para mim poder ter fruto de arrependimento, fruto de dignidade, é o que, querido? Dentro da palavra de Deus. Aí sabe o que minha Bíblia me diz? Aí sabe o que a Bíblia me ensina, querido? A Bíblia me ensina que quando eu vou para a carta de Apocalipse, capítulo 22, quero aqui, irmão, encerrar, irmão, me perdoa por causa do vídeo aqui, tá? Apocalipse, capítulo 22, o que a Bíblia me ensina, querido? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Diz assim, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Então, quando a minha vida, quando eu disse para mim que eu estou na videira, quer dizer, que eu estou em Jesus, que eu tenho Jesus na minha vida, mas os meus atos são ao contrário o que a palavra de Deus manda, sabe o que eu me torno? Um mentiroso, um enganador. E o que é o fruto de um enganador, irmão? Me perdoa o que eu estou falando aqui agora. Você está enganando a Deus? Não, você está enganando a si mesmo. Então, irmão, está precisando em nós, todos os dias da nossa vida, a nós termos fruto de arrependimento. Precisamos nós, porque o próprio Jesus disse que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem falou isso aqui? Foi Jesus. Se eu me arrependo verdadeiramente, essa palavra, ela tem feito manifestação de poder de transformação na minha vida. Se a palavra de Deus já limpou a minha vida, se a palavra de Deus já limpou a minha consciência, então meus frutos têm que ser fruto progressivo, positivo, não negativo. Aí por quê, irmão? Porque se nós não nos mostrar verdadeiramente diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que me negar na terra, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar na terra, eu confessarei diante do meu Pai. Negar Jesus é quando eu digo que eu sou filho de Deus. Eu digo que eu sou servo do Senhor, mas as minhas atitudes não têm tido fruto, os meus atos não têm tido fruto, a minha vida tem sido escândalo para muitos, o meu testemunho não tem sido edificado, aí sim, eu tenho sido um mentiroso. Me perdoa o que eu vou falar com os irmãos, mas é tempo da gente examinar a nossa vida, querido. É tempo de nós nos despertar e perguntar: Senhor, eu estou na videira? Senhor, será que eu estou em Ti? A minha vida está em Ti? Me ensina, Senhor, a ser o ramo. Me ensina a estar no Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. É isso que a gente negar o nosso eu, negar a nossa natureza. Amém? Que Deus abençoe nesta noite, querido. Que a potente mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. Os irmãos me perdoam o rápido resumo da palavra. Não sou muito bom nesse negócio de vídeo, né? Eu não me dou muito bem com isso. Meu negócio é de estar frente a frente com a igreja, sentir, né, a esfera da presença do povo de Deus. Mas isso vai passar e logo, logo, logo estaremos juntos, tá? Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, quero eu me colocar diante da tua presença nesta noite e pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude a todos os dias da nossa vida estar diante de Ti. A nossa vida está diante do Senhor, que é a videira. Os nossos atos, as nossas atitudes. Senhor, continua, Senhor. Continua, Senhor, meu Pai, nos ajudando, meu Pai,
a dar fruto como seguidores do Senhor, como seguidores da Tua presença. Meu Deus, que nós possamos todos os dias da nossa vida, Senhor, ter fruto, fruto positivo, fruto produtivo. Meu Deus, que a nossa vida, Senhor, possa ser exemplo, Senhor, e que nós possamos agradar o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, igreja do Senhor, tá? Que Deus possa guardar em nome de Jesus, tá? Faça assim, querido, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a poderosa vida de Jesus e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe e um forte abraço para vocês em nome de Jesus.